Boa noite, gente. Hoje a gente vai dar seguimento ao capítulo 4, né? O capítulo de carga axial. E o próximo tópico do capítulo 4 fala sobre o princípio da superposição. O que é esse princípio da superposição? Esse princípio ele fala que a tensão ou deslocamento resultante no ponto podem ser determinados se antes se determinar a tensão ou deslocamento causado por cada componente de carga agindo separadamente sobre o elemento. Condições necessárias para a aplicação do método. A carga deve estar relacionada linearmente com a tensão ou com o deslocamento a ser determinado. Por exemplo, a tensão tem que ser igual à força sobre área e o alongamento vai ser igual a que força vezes comprimento sobre área vezes o E. Esse E é o coeficiente de elasticidade, o módulo de elasticidade, certo? E essa fórmula do alongamento a gente viu na aula passada. A carga ela não deve provocar mudanças significativas na geometria ou configuração original do elemento, senão esse princípio da superposição não pode ser aplicado. Vamos fazer aqui um contra-exemplo. Quando que o princípio não é válido? Ele é válido em todos os outros casos, menos nesse caso. Nesse caso é quando a gente tem um processo de flambagem. O que é flambagem? Flambagem é o entortamento de uma barra, certo? Aqui a gente tem uma barra, uma viga, na verdade, engastada, ou viga em balanço, e uma carga P. Essa carga P, ela vai deformar essa barra, essa viga, certo? Ela vai causar uma flambagem, causar um encurvamento dessa viga. Então, P vezes D, que seria o momento, ele é diferente de P1 vezes D1 mais P2 vezes D2. Por quê? Porque D é diferente de D1, que é diferente de D2. Como assim? Quando a gente aplica essa carga P, que é a carga total, seria P1 mais P2, certo? Essa barra ela vai se deformar muito mais do que quando eu divido essa força em P1 e P2. Quando essa força P é dividida em P1, a gente vai ter um D1. Essa força P1, logicamente, é menor que P, então ela vai encurvar muito menos. Se vai encurvar muito menos, a gente vai ter uma distância maior. Mesma coisa para a carga P2. Então, esse princípio ele sempre vai ser válido, menos nesse caso de flambagem, menos quando essa viga ou essa barra tem um certo encurvamento. Um elemento ele é considerado estaticamente indeterminado quando as equações de equilíbrio são insuficientes para a determinação das reações. Então, vamos lá. A gente tem uma viga e quer determinar as reações daquela viga. Só que a gente só tem uma equação de equilíbrio, só tem o somatório das forças em x igual a zero, o somatório das forças em y igual a zero. E tem duas incógnitas. Se a gente tem duas incógnitas e apenas uma equação, é impossível de resolver. Então, esse sistema é considerado um sistema estaticamente indeterminado, certo? Uma forma de resolver esse tipo de sistema, esse tipo de problema, consiste em adicionar mais uma equação ao sistema, chamada equação da compatibilidade ou cinemática, que relaciona o deslocamento ao equilíbrio. Aqui temos um exemplo, uma barra AB, certo? Barra B, ela está fixa tanto em A quanto em B, então ela não tem como se deslocar, ela está fixa nas duas extremidades. E aqui no ponto C, temos uma força P, certo? Então eu quero calcular as reações em A e as reações em B, certo? A força P é a única força que está atuando nessa barra, e ela atua para baixo. E a força FB e FA, que são as reações, a gente sempre vai colocar no sentido oposto a força que já está nesta barra, certo? Se a força está para baixo, as duas reações vão estar para cima.
Então, vamos fazer a equação do equilíbrio. Somatório das forças em Y igual a zero. FA mais FB menos P é igual a zero, certo? Temos o quê? Duas incógnitas. As duas reações que a gente quer. Tem como descobrir só com essa equação? Não, certo? Tem como fazer a equação do momento aqui? Não. Por quê? Porque se a gente fizer somatório dos momentos em relação ao ponto A, somatório dos momentos em relação ao ponto B, qualquer ponto aqui, nenhuma força realiza momento em relação a nenhum ponto, nenhuma dessas forças. Então, não é conveniente fazer somatório dos momentos em relação a nenhum ponto, porque nenhuma força realiza momento em nenhum ponto. Então, o que resta pra gente? Resta pra gente pegar uma equação de compatibilidade. Que equação é essa? Essa equação é a equação do alongamento. Lembram da aula passada? Alongamento é igual a força vezes comprimento sobre área vezes o módulo de elasticidade. Então, aqui, nesse caso, como a barra está fixa dos dois lados, esse alongamento vai ser o quê? Zero. Ela não tem como alongar, ela não tem como esticar. Então, o alongamento desta barra é zero, certo? Então, a gente faz o diagrama do corpo livre para achar as forças internas dessa barra. Acha essa força interna desse primeiro corte e faz o segundo corte e acha a segunda força interna, certo? Aqui a gente já tem FA, então a normal em A, para isso se manter em equilíbrio, vai estar no sentido oposto. Aqui a gente tem FB, então a normal em FB vai estar para baixo, para manter o sistema em equilíbrio. Então, esse alongamento, somatório desse alongamento mais este alongamento tem que ser igual a zero, certo? Então, FA LSE sobre AE mais FB LCB sobre AE. Sendo que esse FB, como ele está para baixo, vai ser negativo, certo? Então, sabendo que a barra é de mesmo material, de uma extremidade à outra, e a área da seção transversal é constante, e quando a gente passa essa parte da equação para lá, corta o A, corta o E, corta o A e corta o E, certo? E aí a gente isola o FA. Isolando o FA em função de FB, a gente pega esse FA e joga lá naquela equação inicial, e aí a gente vai ter duas equações e duas incógnitas. Tendo duas equações e duas incógnitas, fazendo pelo método da substituição, a gente consegue achar FB e FA, certo? Vamos fazer o primeiro exemplo. A haste de aço, mostrada na figura, tem diâmetro de 5 milímetros e está presa à parede fixa em A. Antes de ser carregada, há uma folga de 1 milímetro entre a parede em B' e a haste. Determine as reações A e B' se a haste for submetida a uma força axial P de 20 kN, como mostra a figura. Expresse o tamanho do colar em C. Considere o E do aço igual a 200 gigapascal. Então, aqui a gente tem a barra AB, certo? Tem uma força aplicada no ponto C. E aqui a gente tem 1 milímetro entre a barra e a parede, certo? Vamos fazer primeiro o diagrama de corpo livre. A gente tem a barra, essa força. O que eu falei para vocês? Eu falei que as reações em A e em B, elas sempre devem ser colocadas no sentido contrário ao esforço que está aplicado. O esforço está para a direita, então FA e FB está para a esquerda, certo? Então, vamos fazer os cortes para dividir a barra em duas partes. Antes da força aplicada, depois da força aplicada. Nesse primeiro corte aqui, deixa eu vir aqui. Nesse primeiro corte aqui, a gente vai ter a força FA, que é a que a gente quer saber, e a normal, que vai ser a própria FA.
Nesse segundo corte aqui, se a gente pegar o lado direito, a gente vai ter a FB, e para manter esse sistema em equilíbrio, vamos ter uma normal FB da direita, certo? Então, vamos lá. Se a gente fazer o somatório das forças em X, o que é que vamos ter? Menos FA mais 20 kN menos FB igual a zero. Dá para resolver essa equação e achar FA e FB? Não. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar a equação de compatibilidade, que é a equação que envolve as deformações. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o alongamento da barra, deixa eu voltar aqui, de A até B, até chegar na parede tem que ser igual ao quê? A 1 milímetro. Então, o que a gente sabe é que o alongamento de A até B, ou de B até A, tem que ser igual a 1 milímetro, certo? E quem que é esse alongamento de A até B, ou de B até A? Força vezes comprimento sobre AE, tanto para a força em A, quanto para a força em B. Um mais o outro. Isso é o princípio da superposição. Como FA, voltando de novo, FA está para a direita, FA é positivo. FB está para a esquerda, FB é negativo, certo? Substituindo os valores, 1 milímetro, FA positivo, FB negativo, os comprimentos de AC, o comprimento de CD, a área, π ao quadrado, com o coeficiente de elasticidade, 200 vezes 10 gigapascal, a gente chega nessa segunda equação. Essa primeira equação, duas incógnitas, FA e FB, e temos a segunda equação com as mesmas duas incógnitas, FA e FB. Certo? E aí a gente consegue chegar à solução, que é FA igual a 16,6 kN e FB igual a 3,39 kN. Por que FB é maior que zero? Esse FB é maior que zero implica que a barra realmente ela se alongou e conseguiu chegar até a parede, e essa parede produziu uma reação. Se FB fosse menor que zero, queria dizer o quê? Que essa parede ela não conseguiu produzir uma reação e o FB, na verdade, seria zero. Ou seja, porque a barra não encostou na parede, e se a barra não encostou na parede, a gente não tem uma reação. Então, FB seria zero. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse segundo exemplo, certo? E esse segundo exemplo, vocês vão ter as dúvidas comigo e precisam me entregar, tá? Eu vou dar um prazo maior, até amanhã, e aí vocês colocam lá no Classroom, tá bom? Vale frequência. Que conseguir fazer. Quem não conseguir fazer por algum motivo da internet, me falem. Então é isso. Façam esse exercício, tirem dúvidas comigo no WhatsApp. Por hoje é só e até lá no WhatsApp. Tchau, tchau.